Ô turminha, eu ganhei esse redutor aqui. Para quem não sabe o que é redutor, já vou explicar já o que é um redutor. Mas deixa eu mostrar a peça aqui primeiro. Tá tudo desmontado, tá dentro de uma caixa. Faz tempo que eu tenho isso aqui guardado. E é o seguinte, ó. Ele é um redutor. Ele deve ser bem antigo, porque diz ele que era de um portão elétrico, né? Portão eletrônico. E engrenajona de bronze, ó, é coisa boa. Você vê que é coisa boa mesmo. Olha o tamanho dos rolamentos, ó. Hoje em dia portão eletrônico é tudo de plástico, é um negócio descartável. Isso aqui é forte até demais. E eu tava pensando em fazer um projeto com isso aqui. E agora voltou o negócio na minha cabeça de novo. Só que antes de tudo isso aí, eu tenho que recuperar e modificar muita coisa aqui. Então nesse vídeo vai ter bastante usinagem, bastante serviço de torno, mini torno, torno grande. Vai ter bastante coisa legal nesse vídeo aqui. Aqui é o seguinte, ó. Ó pra você ver, eu nem sei onde que vai essas peças. Eu vou pesquisar depois pra ver aonde que vai tudo isso. Isso aqui eu tava vendo, ele vai aqui, ó. Isso aqui provavelmente seria uma embreagem, uma frição que chama, né? Pro portão o portão elétrico não esmagar a pessoa, né? Às vezes isso aqui é muito forte. Ele tem uma tração muito forte e às vezes uma criança, alguma coisa, acaba machucando, né? Então ele patina, vários disquinhos aqui, ó. Provavelmente é isso. Aqui, a outra ponta, seria onde encaixa o pinhão, né? Então aqui deveria ter algum dispositivo, porque o eixo é vazado, então alguma coisa que destravasse esse portão quando acaba a energia elétrica, né? Pra você poder abrir e fechar sem depender do mecanismo. Então essa ponta é diferente, mas não é para portão que eu vou usar isso aqui. Eu quero modificar isso por causa disso mesmo. Essa ponta é muito curta. O que aconteceu? É? Quero modificar isso para isso mesmo. É para mim poder usar o mecanismo, porque o redutor ele pode ser usado em muita coisa, né? Então, deixa eu só explicar o que é um redutor para vocês entenderem. O redutor é o seguinte: eu vou pegar um motor aqui, por exemplo, ele tem a entrada dele aqui, ó. Ele é diferente, é uma caixa esquisita, uma caixona quadrada esquisita. Mas ó, aqui dá pra ver que a rosca sem fim, deixa eu explicar por que chama rosca sem fim. Porque é uma rosca que fica virando e ela não tem fim. Então ela só é uma rosca transportadora. Ela só puxa. Então como ela vira aqui, ela vai virando e puxando, né? Então ela é uma rosca sem fim. Ela vira sem fim e isso aqui fica virando sem parar, tá certo? Por isso que chama rosca sem fim. Então ele vai encaixar daqui. Essa tampa vai aqui. Essas duas tampas, como já dá para ver a medida do rolamento, vai uma aqui, outra aqui. E esse eixo vai aqui, ó. Tá vendo? Então esse eixo vai aqui. Aí o que ele faz? Ele multiplica a força e diminui o RPM. Então eu posso ter um motorzinho aqui de meio cavalo, um terço de cavalo, bem fraquinho, e nessa saída eu vou ter uma força absurda aqui, ó. Entendeu? Então aqui, pelos cálculos que eu estava fazendo, aqui é o seguinte: para mim saber qual a medida desse redutor, esse redutor ele é divisão, né? Ou multiplicação ou divisão. Então aqui, ó, no caso o redutor, então é divisão. Vamos dividir um motor de 1700 RPM. Eu preciso saber quantas voltas vai dar. Aqui eu sei quantas voltas vai dar, porque se eu ligar um motor aqui direto, eu sei que aqui vai dar 1700 RPM. Eu preciso saber quanto que é essa saída aqui, ó. Então, para mim saber, e outra coisa, isso aí tem 1 milhão de infinito as variáveis da RPM, porque nessa entrada eu posso pôr polia. Então eu posso pôr uma polia enorme aqui e uma polia pequena no motor. Então aqui eu já vou ter uma redução de velocidade enorme. Depois, quando entrar aqui, vou ter outra redução maior ainda. Aqui funciona assim: existe a rosca sem fim de uma entrada, duas entradas, três entradas. Então ela funciona assim: essa é uma entrada. Então você repara aqui que se você virar ele 360 graus, você só vai ver uma entrada, que seria aqui, a entrada, o início da rosca, ó. Então é aqui, então só tem uma. Se fosse duas, tinha uma aqui e uma aqui, 180 graus. Se fosse três, divide em 90, 120.
Se fosse 3, dividiria em 120 graus, então tem uma entrada aqui, uma entrada aqui, uma entrada aqui. E 4, e 5 e sucessivamente, né? Então, como é uma entrada só, eu sei que quando isso aqui girar 360 graus, eu vou pular um dente só. É um cálculo fácil de fazer. Para mim saber a redução desse redutor, é só eu contar os dentes dessa engrenagem aqui. Então, eu já contei mais cedo, para não demorar, tem 30 dentes aqui. Então eu sei que quando eu tiver 1 RPM aqui, eu vou ter, espera aí que eu só corrigindo. Quando eu tiver 30 RPM na rosca sem fim, eu vou ter uma volta só aqui. Então eu vou ter 30 por 1. 30 na entrada, 1 na saída. 30 por 1. Aí é que nem eu falei, é infinito. Você pode pôr a medida de polia que você quiser aqui. Você pode dividir esse RPM do motor por quantos RPM você quiser aqui. Aí você vai definir a saída aqui. Tudo lá na calculadora. Polia. Deixa eu fazer um rapidinho aqui para vocês entenderem. Porque é muito interessante isso aqui. Porque às vezes você precisa de um cálculo de velocidade. E com essa continha básica vocês vão saber fazer. Ó, turminha, eu vou fazer um desenhinho básico aqui. Então eu tenho um motor elétrico aqui. E eu tenho uma polia. Vamos pôr aqui de 5 centímetros. Uma polia de 5 centímetros. Aqui está meu redutor. Aqui está a entrada do meu redutor. Eu tenho uma polia aqui de 20 centímetros. Aqui eu tenho a minha saída do redutor. Vocês lembram que é 1 para 30. Eu vou pôr aqui 1 por 30. Como é que eu faço essa conta? Eu tenho um motor aqui de 1700 RPM. Então eu vou fazer o que? Eu vou dividir 20 por 5, dá 4, não é isso? Uhum. Então tá. Então a minha conta primária, sempre quando inicia a força, a gente vamos chamar de primária. Então tá aqui, motor iniciou, ele tá jogando a força para o redutor. Então, primária, secundária. E aqui a terceira, daí não sei como é que fala. Então tá, primeira, segunda, terceira. 20 por 5, 4. Então eu vou pegar o meu RPM do motor, 1700, ó, 1700 dividido por 4. Faz a conta aí, filho. 425. Então eu tenho 425 RPM aqui. Eu tenho 1700 aqui, 425 aqui, por causa dessa diferença de diâmetro entre as polias. Agora eu preciso saber quanto que vai ser a saída aqui. Então eu preciso de uma saída determinada aqui. Então eu vou dividir 425 por 30. Vocês lembram que aqui é 30 por 1. Então 425 dividido por 30. 14.1. 14.1. A minha saída final no eixo do redutor. A minha saída final no eixo do redutor é... Fala aí, fio. 14.1. 14.1. Então eu sei... Vamos arredondar para 14, vai? Então eu sei que eu tenho um início de 1700... e tenho uma saída final de 14. Então, olha o tanto que reduziu tudo a velocidade do motor. De 1700 só para 14 RPM, tá certo? Então, isso aqui é uma conta básica. Sempre quando vocês for fazer algum dispositivo, se você tiver a certeza absoluta de quanto é o RPM da sua saída do redutor, é só você fazer essa conta aqui. Ah, mas eu preciso de 15. Se você precisa de 15, você pode aumentar um pouquinho aqui ou diminuir um pouquinho aqui, que você vai ter 15 aqui, entendeu? Então você vai aumentar um pouco o RPM aqui, você vai aumentar um pouco o RPM aqui na entrada da rosca sem fim, você vai aumentar a velocidade aqui. Só que daí a gente está falando de 14 para 15, é uma coisa mínima, é até difícil para você calcular uma coisa dessa. Agora fala, não, mas eu não quero 14, eu quero 30. Para chegar no 30 é fácil, é só a gente pôr uma polia de 10 centímetros aqui, ó. Se a gente pôr uma polia de 10 centímetros aqui, a gente está dobrando esse RPM. Então vai dar 14.1, vai dar 28.2. Ah, mas é pouco ainda, então põe uma de 9. Põe uma de 9, aí é o tal negócio. O cálculo exato mesmo, aí você vai ter que... O cálculo exato, perfeito, de repente você tem até que fabricar a polia, você nem vai achar para comprar. Tipo uma polia de 9, então você vai ter que, de repente não é nem 9, é 9,5. Então você vai ter que fabricar essa polia. Ou você compra uma polia que tenha corpo para você poder reduzir o tamanho dela,
no torno, né? Então você diminui ela para o diâmetro que você quer, para chegar na medida exata que você precisa, tá bom? Agora, se você quiser uma medida exata absurda, aí o ideal seria um inversor de frequência, que vai controlar o RPM do motor. Então, se eu preciso de uma precisão absurda aqui, eu vou controlar o RPM do motor com um inversor de frequência. Como que funciona o inversor? É um equipamento que você liga a energia elétrica dele passa para o motor e você regula como se fosse um volume. Então você sobe o RPM, diminui o RPM até chegar na medida exata que você precisa aqui. Bom, essa aqui é só uma aulinha rápida aqui, só para vocês entenderem como é que funciona esse negócio. Mas o mais importante para mim é o seguinte: esse redutor, essa ponta é muito curta. Eu tenho que alongar essa ponta para mim poder pôr uma polia aqui. E essa ponta é muito esquisita, tem um cromado aqui, eu não sei se é uma capa. Tá vendo? Dá para perceber que parece que é uma capa, não sei. Eu vou cortar essa ponta e vou alongar essa. Então eu vou alongar essa ponta e vou alongar essa ponta para mim pôr uma polia aqui e uma polia, um pinhão, seja o que for, aqui no caso, nessa ponta aqui, tá bom? Ah, outra coisa, esse redutor tem a saída para os dois lados, então ela tem uma ponta aqui e uma ponta um pouco menor aqui, esse rolamento encosta aqui. E aqui, dois retentor. Uma dessas tampas eu vou fechar, então eu vou soldar uma tampa de alumínio aqui e vai ficar só uma saída. Então vai ficar só uma entrada e só uma saída, simples. Eu só quero um redutor básico para mim embolar esse dispositivo que eu estou pensando aí. Não vou falar ainda o que é, porque de repente não dá certo, então, mas na hora que chegar a hora dele, vocês vão entender o que é, tá bom? Então, primeira coisa, o Leandrinho vai lavar esses rolamentos para mim. Eu vou tirar isso, eu vou começar por essa peça e vou alongar essa peça aqui e vou ensinar como é que eu faço para alongar esse pino aqui, tá bom? Eu lavo bem lavadinho os rolamentos, porque eles estão bons, só tá travado por causa da sujeira. Então, os 4 rolamentos, essa bucha, esse eixo, a chaveta, ó, as 3 tampas, carcaça e engrenagem. Esse aqui não precisa lavar porque eu já vou... Lava tudo então, né? Lava tudo, lava. Então beleza, manda a brasa, capricha aí. E agora eu vou ensinar como que eu faço para alongar essa ponta aqui, ó. Turminha, para mim emendar isso aqui, tem um jeito, tem vários vídeos meus que ensinam a fazer isso. A gente faz uma ponta aqui e faz uma ponta aqui. Para centralizar, eu vou aproveitar o furo de ponto que a peça já tem. Então eu vou fazer uma ponta mais fina aqui, para essa ponta entrar dentro desse furinho aqui, esse furo de ponto. Dou uma despontada menor aqui, porque essa aqui, como vai estar com um despontadão maior, dá para mim preencher de solda desde o início. A gente faz essa ponta para a peça ficar maciça. Então, se tem o centro bem fininho, a gente vai enchendo de solda até se tornar no diâmetro da peça. Então, vai vir a solda desde lá do início até a face dela aqui, até um pouco mais, para poder desbastar depois para dar o acabamento no torno, tá certo? E aqui, para mim alinhar, eu vou alinhar aqui no mini torno mesmo. Então, eu coloco o contraponto aqui, nessa peça que já tem um furinho de ponto aqui, e faço o alinhamento e dou os primeiros pontos de solda aqui, para a peça sair alinhada. Eu gosto sempre de fazer a emenda com material mais grosso, porque a solda puxa. Então, mesmo que ela dê uma puxada, eu tenho bastante material para usinar, para depois ela ficar um paralelo perfeito, porque ela pode entortar e eu não quero ficar batendo nessa peça para endireitar ela. Tem bastante gente que bate, tá quente, tá vermelho de solda aqui, vai dando as pancadinhas, mas eu já vou lá, pego mais grosso, sordo e dá para fazer o serviço com mais garantia do que se ficar batendo depois, tá bom? Mas se precisar bater com a peça bem quente, não tem problema também, tá bom? Então vou fazer o seguinte, ó, aqui para dar uma despontadinha na peça ali, ó. Eu vou só dar uma despontadinha aqui, ó. Aqui é o suficiente. Agora essa daqui eu vou fazer uma ponta. Uma pontona boa aqui, ó.
Ô turminha, então ó, vocês viram aí, eu fiz um furo nessa, fiz uma ponta nessa. Agora eu vou encher de solda MIG aqui até fechar tudo isso daqui, e depois eu vou cortar no tamanho que eu preciso e fazer a usinagem aqui, tá bom? Turminha, então ó, vocês lembram que eu sempre falo o negócio de soldar no torno, né? Põe uma chapa aqui embaixo para proteger o barramento do torno, ó. Põe uma chapa para proteger o barramento e coloca o aterramento na peça. Coloca o aterramento na peça, não coloca o aterramento em outro lugar. Senão esse neutro aqui, esse terra, pode passar por vários lugares até chegar aqui, pode danificar a parte elétrica do torno, rolamento, um monte de coisa pode danificar. Ele estando aqui, ele está direto na peça. A eletricidade não passa por lugar nenhum, só nela, tá bom? Então eu vou só pontear aqui e vou soldar lá na morsa, tá? Só uns pontinhos, só para a peça sair alinhada daqui do torno. Ô turminha, então aqui é o seguinte, ó, tá bem soldado tudo, ó, até aquelas rasguinhas de chaveta que tem aqui, eu enchi de solda. Eu não vou esfriar isso aqui na água, ó, eu prendo aqui na morsa, ela vai trocar calor com a morsa e vai esfriar, não tão lento como se eu tivesse jogado na água, mas ela vai esfriar devagar e vai manter essa peça aqui. De repente o tipo de aço que é a peça, se eu jogo na água, endurece demais, é ruim para mim dar acabamento. Eu não preciso de muita resistência, porque aqui o máximo que vai tocar é um motorzinho de meio cavalo, com um eixo de 15 mm, tá até sobrando resistência, tá bom? Então vou deixar ele esfriar e daqui a pouco nós já vamos dar acabamento nessa peça aí. Ô turminha, então aqui é o seguinte, ó, eu vou fazer aqui no torno grande, porque para mim vai ser mais fácil, e eu quero dar uma dica também do relógio comparador, porque eu tenho que alinhar isso aqui, eu tenho que zerar isso daqui, porque se ficar torto na hora de usinar, fica o eixo, bom, eu cortei o eixo, vocês lembram que ele era desse tamanho, eu cortei, deixei ele menor, não preciso desse monte de eixo aqui, que é só para pôr uma polia pequena aqui. O que acontece se eu não zerar aqui? Se eu deixar uma diferencinha, vai ficar excêntrico em relação à ponta. Eu não consigo nem pôr o rolamento aqui depois, entendeu? Então eu tenho que, isso aqui tem que ficar impecável, perfeito. Dá para fazer no mini torno? Dá, mesma coisa. Eu poderia prender aqui e colocar a lunetinha aqui no assentamento do rolamento. Aí eu faço a usinagem, então com a luneta apoiando aqui, dá um centro perfeito também. Mas eu quero fazer aqui para me mostrar como que eu faço aqui para alinhar essa peça, ó. Então eu posso prender ela inteira aqui dentro, que no caso do mini torno, a árvore, ele não passa aqui dentro da placa do mini torno. Aqui no caso eu posso prender ele inteiro, a rosca sem fim inteira aqui, tá vendo, ó? Eu só dou uma conferida para ver se tá perto do centro, né? Ó, já tá bem próximo do centro. Aí eu coloco o relógio comparador bem no assentamento do rolamento aqui, então eu tenho que deixar zero aqui, ó. Turminha, eu não consegui zerar prendendo por aqui, ó, porque é meio arredondado isso aqui. Eu acho que é por causa do desgaste, né? Então não dava alinhamento, ia complicar demais. Eu prendi então prendi na base do rolamento desse lado, zerei aqui. Agora o que eu faço? Faço um furo de ponto aqui e coloco o contraponto, então vai manter tudo alinhado. Eu posso fazer essa usinagem aqui, tá bom? Então é outra forma de fazer também, só que esse furo eu tenho que fazer com muito cuidado aqui, porque tá muito, a parte presa aqui na castanha é muito pequena, e qualquer tranco que der aqui eu desalinho e perco o zero aqui, tá certo? Então eu vou fazer com bastante cuidado, vocês vão ver, depois eu só encosto o contraponto e eu consigo fazer essa usinagem aí.
Turminha, então, ó, ficou impecável. Vocês percebem que não dá para ver que tem uma emenda aqui, ó. Eu não precisava de muita resistência, porque é um motorzinho muito fraco que vai virar isso aqui. O rolamento eu deixo 1/10 menor aqui, ó, para ele percorrer livre, ó. Ele só vai ganhar pressão aqui, daí aqui entra batido, tá certo? Um de cada lado. Então, aqui show de bola. Depois vai um retentorzinho aqui na tampa, né, ó. No caso ela é dessa forma, vai um retentorzinho ali para não vazar óleo. Ô, turminha, deixa eu já explicar como que eu ia fazer se fosse no mini torno, porque eu sei que vocês gostam desses vídeos para aprender também, né? Então eu tenho essas jeitão de macaco velho aqui do jeito que eu faço as coisas, mas às vezes vocês aproveitam alguma ideia minha, né? Se eu fosse fazer aqui, daria para fazer normal. Lá, o que que eu fiz? Prendi aqui, que eu tenho muito mais estrutura para prender aqui, de firmeza, do que nessa plaquinha minúscula. Então, por isso que deu certo de eu fazer o furo aqui e alinhar, e ele ficou perfeito. Mas nesse caso, daria certo também, tranquilo, ó. Eu prenderia ele aqui, então eu já tenho um ponto centralizado no rolamento de trás. Eu precisava de um ponto centralizado aqui. Era só pegar a luneta, ó. Eu colocaria a luneta aqui, bem no assentamento do rolamento, ó. Deixa eu só encostar aqui para vocês verem, né? Para vocês entenderem perfeitamente o que está acontecendo, né? Ó. Eu vou até fazer girar para vocês verem como que dá um alinhamento impecável isso daí. Bastante gente perguntou desse kit aqui. Esse kit tem na loja do mecânico para vender. Vem tudo isso daqui, ó. Vem essa placa, vem a luneta fixa, vem luneta móvel, vem mandril, vem contraponto, vem tudo. É só vocês verem lá na seção torno mecânico. Você pegou na busca lá torno mecânico. O que aconteceu? Só não vem o Leandro Torneiro. Leandro Torneiro, vocês vêem nos vídeos aí, né? Bom, você pegou na busca lá torno mecânico, aparece tudo que tem na loja do mecânico sobre mini torno, sobre torno grande, tudo, eles têm bastante coisa lá, tá bom? Então vamos voltar na explicação aqui. Ó, deixa eu ligar aqui. Vocês estão percebendo que ela tá dando uma oscilaçãozinha mínima? Quando eu começar a apertar aqui, ó, ela vai zerar. Deu essa brecada porque eu não pus óleo. A luneta tem que sempre ir pingando óleo aqui para poder usar, tá bom? Então agora vocês entenderam, mostra de carro. Então eu tenho um centro exato aqui e agora eu tenho um centro exato aqui. Posso fazer essa usinagem, tá certo? Então aqui a luneta tá apoiando a ponta, não tem como essa peça sair daqui. Eu poderia também fazer o quê? Fazer um furo de contraponto aqui, porque eu já tenho meu alinhamento com a luneta deixou isso aqui retinho para mim. Eu venho, faço um furo de contraponto. Se a luneta me incomodar na hora da usinagem aqui, eu faço o furo de contraponto, encosto o contraponto, né? O furo já está pronto. Bom, a luneta me auxiliou, eu fiz o furo do contraponto, eu tiro a luneta. É outra dica legal também. Tirou a luneta, eu vou fazer igual eu fiz no tornão grande. Faço a usinagem com o contraponto. Pronto, tá tudo apoiado. É só eu vir aqui e fazer a usinagem, tá certo? Então, mais uma dica legal aí no mini torno. Então hoje teve bastante dica de torno grande e de mini torno, tá bom? Turminha, não vou conseguir montar esse redutor hoje, mas no próximo vídeo com certeza vocês já vão ver essa peça pronta e esse redutor montado, tá bom? Mas o mais importante pra gente era isso daqui, e todas essas explicações que eu dei sobre velocidade, RPM, tudo isso daqui vai ajudar bastante muita gente aí, tá bom? E as dicas do torno. Ô turminha, mas então é isso daí. Deixa eu falar do cupom de desconto. Loja do Mecânico tem vários cupons. Se você não conseguir com um cupom, tenta com outro que vai dar certo. Tá tudo aqui na descrição. E Pneu Store, meu cupom de desconto é Leandro Torneiro, tudo junto, letra maiúscula. A loja inteira, pode comprar tudo com um cupom só, desconto garantido, tá bom? Então vou parando por aqui. Vocês não esquecem de seguir no Instagram, é @Leandro Torneiro, segue eu lá. E quem gostou, dá um like aí, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!